Boa noite a todos. É com grande alegria que mais uma vez utilizamos desses meios de tecnologias para poder levar até vocês mais uma atividade de nossa casa espírita, o Centro Espírita Nosso Lar. Então nós iniciamos essa atividade com a mensagem que nos traz algumas reflexões e vamos explorá-la na nossa fala de hoje, né? E como sempre, gostaria de convidá-los para o nosso momento de prece, que possamos nesse instante, após essa reflexão inicial com esse pequeno vídeo, que a gente possa se recolher um pouquinho na nossa intimidade, elevar o nosso pensamento a Deus, permitindo que nesse momento possamos agradecê-lo pelo dom da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Espírito que coordena as nossas vidas. Agradecido, Senhor, por tudo que tem nos proporcionado, mas acima de tudo a oportunidade da reencarnação. Pedimos que nos inspire, que abençoe a cada um desses irmãos que estão aí nos mais diferentes cantos da nossa cidade, do nosso país, quem sabe do mundo. Que receba os eflúvios do nosso amor, da nossa paz e que tu possa cobrir a todos, Senhor, com teu manto de bênçãos. E nesta noite em especial, que a tua luz possa fazer brilhar em cada coração de todos nesse momento. É o que vos pedimos ao tempo que damos por iniciadas as nossas atividades nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Muito bem, meus amigos e amigas. Como vocês sabem, diante desse quadro de pandemia que nós estamos enfrentando, o Centro Espírita Nosso Lar, cumprindo as determinações do que estabelece os órgãos governamentais responsáveis por controlar essa pandemia, estabeleceu que nós buscássemos o afastamento social. Então a nossa casa ela tem procurado manter suas atividades de assistência e promoção social às pessoas cadastradas
Então essa atividade nós temos feito, né, todos os sábados, utilizando, né, de todas as orientações de controle para que a gente não acentue a expansão de contaminação pelo vírus Covid-19. Então, e as demais atividades, como palestras, a gente tem utilizado desses meios remotos, né, para levar até vocês sempre uma reflexão, sempre a oportunidade de pensarmos e refletirmos juntos acerca não só desse momento que a gente vive, mas continuar os nossos estudos acerca da doutrina espírita. Então, hoje estamos aqui mais uma vez, né, nesse mesmo horário, nas nossas palestras de domingo, sempre às 19h30, trazendo para vocês uma temática. E hoje, em especial, nós vamos tratar da questão da Páscoa, já que estamos no domingo de Páscoa, né? Então, nada mais coerente do que tratarmos dessa temática. Embora não iremos tratar numa perspectiva um pouco diferente, essa é a nossa proposta de hoje. Por isso, o tema dessa palestra ser Espiritismo e a Páscoa. Então, primeiro, compreendendo muito claramente, entender como a doutrina espírita trata dessa temática. E interessante que nesses últimos dias nós somos muito procurados para trazer, né, para as pessoas o entendimento da doutrina espírita, né, o que de certa forma nos traz muita responsabilidade. Então nós, trabalhadores da Casa Espírita, de modo geral, temos sido procurados por algumas pessoas, não só espíritas, mas também de outros segmentos religiosos, querendo compreender um pouco o que o Espiritismo acha, entende, compreende esse momento. Uma vez que, pelo menos espera-se, né, que os espíritas enfrentem esse momento com muita serenidade, até por conta da sua compreensão acerca da vida. Então, nesse sentido, para iniciarmos a discussão acerca do tema proposto de hoje, é interessante que a gente pense inicialmente o que é a doutrina espírita, né? Então, como é que nós podemos compreender essa doutrina apontada por Jesus como um consolador prometido por ele, que, conforme está em João, no capítulo 14, em que Jesus garante que enviaria esse consolador prometido, que de alguma forma revelaria para os homens as verdades que naquela época não tínhamos condições nem maturidade espiritual para compreender. Então, a partir daí, a gente tem um pouco a noção do que é essa doutrina, né? Se buscarmos dentro da literatura espírita, nós vamos encontrar vários conceitos coadunantes acerca do Espiritismo, né? Entre elas, uma que está na Gênese, que Kardec traz, trazendo o Espiritismo como uma ciência. A ciência que trata da origem, do destino, dos espíritos, bem como sua relação com o mundo corpóreo. Então essa é uma definição talvez um pouco mais ampla, mas eu prefiro muito tratar do Espiritismo numa dimensão um pouco mais filosófica, talvez, né? Apontando a doutrina espírita como uma cosmovisão. Isso é uma modividência, uma forma de ver o mundo diferente, mais ampla. Então eu costumo sempre usar a analogia, né, nas minhas palestras, que o Espiritismo é uma lente extremamente poderosa, assim como o meu óculos. Então eu tenho uma deficiência da visão que não me permite ver com nitidez, com clareza, o mundo, a minha realidade. Então eu utilizei de um instrumento que corrige esse defeito. Então a doutrina espírita é essa lente, ela nos permite corrigir o defeito que nós temos criados pelo materialismo. Isso é, o materialismo, que é uma também cosmovisão, nos apresenta uma ideia de que nós somos a matéria. Então nós somos o nosso corpo. E isso nos cria uma série de dificuldades para interpretar o mundo e para compreender a própria natureza e o próprio Deus, o Criador. Então, nesse sentido,
visualizando o Espiritismo como uma lente, uma cosmovisão ampliada do mundo, a gente pode interpretar uma série de processos, de fenômenos, de acontecimentos, entre eles a esse que nós estamos vivendo agora de uma pandemia. Então, por compreendermos primeiro, inicialmente, como espíritos imortais, isso já muda completamente a nossa visão, né? Completamente. E nesse sentido, todos os demais temas que nos chegam para entender a nossa realidade, o Espiritismo vai tratar, né, com essa amplidão que a doutrina nos proporciona. E não seria diferente, né, com relação à Páscoa. Então, para tratarmos desse assunto, eu trago para vocês, né, alguém que estudou, que compreende muito bem, talvez melhor do que eu, né, com certeza, esse tema, né? Então eu gostaria de socializar com vocês uma apresentação bem objetiva e curta do nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, para quem não conhece, né, que ele é um juiz de direito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, então mora em Belo Horizonte, e ele tem um vasto estudo no campo da historiografia, né, como também da própria paleontografia crítica textual do aramaico e do francês. Então, ele tem algumas obras, entre elas talvez a que a maioria de todos nós conhecemos, né, que é a tradução do Novo Testamento. E ele nos permite, né, até por ser um conhecedor dessa cultura, trazer, a partir do entendimento dos judeus, o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, sem mais delongas, eu deixo, né, que Haroldo apresente para nós o verdadeiro sentido ou a compreensão mais ampla dentro de uma cosmovisão espírita do que é a Páscoa. É com você, Haroldo. Cujas raízes repousam no judaísmo, mas que foram absorvidas pelo mundo cristão, pelo cristianismo, e depois, de certo modo, deturpadas e se transformaram na celebração atual da Páscoa, com seus coelhinhos, com seus ovos da Páscoa e com uma festa que quase não guarda nenhuma relação com a Páscoa genuína. O que é então a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica do momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito. É importante salientar que quando nós falamos de Páscoa, nós estamos num universo que é o da religiosidade. Nós estamos no mundo religioso. E no universo da religiosidade, nós lidamos com símbolos, com metáforas. Por que isso? Porque a religiosidade tem a ver com sentimento. E religiosidade tem a ver com uma experiência pessoal, com a experiência que a criatura faz de Deus. Como ela experimenta Deus, como ela experimenta a vida, como ela experimenta a si mesma diante da vida e diante de Deus. É óbvio que é impossível traduzir uma experiência tão subjetiva, tão espiritualmente rica, com a linguagem da ciência, que é uma linguagem matemática, uma linguagem analítica, ou com a linguagem da filosofia, que é uma linguagem especulativa, cheia de um vocabulário complexo e às vezes até prolixo. Por essa razão, a religiosidade opta pela linguagem da metáfora, que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica. E, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbologia onírica, do sonho. O que diz a Páscoa? Que o povo hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O Egito foi invadido então por um anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem a marca de um sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa. Como o verbo pular em hebraico é pesar, daí vem Páscoa.
a Páscoa então é o pulo do anjo. O pulo que ele dá nas casas que tem a marca do cordeiro e que, portanto, foram poupados da tragédia de perderem o filho mais velho da casa. Essa é a simbologia. Por que o cordeiro? E aqui é interessante. Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Então, eles pegavam o cordeirinho e ele ficava dentro de casa. Ali as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele. Daí uma semana, o animalzinho era quase que um membro da família. E então, ao entardecer da sexta-feira, toda a família se reunia e o animal era sacrificado. E tinha que ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor. É a experiência da perda de alguém amado. Então a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual. A experiência da libertação espiritual, mas que é uma experiência de desilusão. E você não se desilude sem perder. Por isso, esse choque do cordeirinho sendo imolado. Com a vinda de Jesus, o que ele faz? Ele convive com 3 anos com seus discípulos. Cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro, cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que morava com ele, trabalha com eles, acorda cedinho, vai pescar com eles, até o entardecer, convive com eles diariamente, participa das suas dores, sofre as imperfeições de cada um deles. E no momento final dos 3 anos, reúne os 12 e diz assim para eles: vocês vão me perder. Eu estou agora me despedindo de vocês, porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao mundo incorpóreo. E vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. Eu amei vocês da maneira maior que eu poderia amar. Eu amei tanto que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas eu continuo te amando e nada vai alterar o meu amor por você. Eu amo tanto você, Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, eu estou comendo com você e eu te perdoo. Mas eu irei embora. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas o que eu posso prometer? Que do mundo espiritual estarei junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades e estarei eu mesmo do mundo espiritual comandando a expansão do cristianismo. Portanto, essa crise da morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo e toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que eu sou mensageiro, porque Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, da escravidão dos sentidos,
Egito, em hebraico, chama-se Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, é estreiteza, prisão. A matéria é opressora. Os sentidos físicos são estreitos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque ela vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente de. Portanto, é um amor que liberta. Então ele recomenda, reúnam-se, celebrem a Páscoa para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Mas infelizmente, os séculos passaram e nós transformamos a Páscoa em coelhos e ovinhos coloridos de chocolate, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe, que é uma experiência de Deus, é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado. Não importam as circunstâncias. Isso é a Páscoa. Muito bem, depois desses esclarecimentos, que sem dúvida nenhuma nos faz refletir, acima de tudo tendo o conhecimento, né, na sua essência, porque há uma grande diferença e hoje nós estamos assolados por uma gama de informações que não condiz com a verdade. Então, a nossa verdadeira busca é essa busca incessante pela verdade. Afinal de contas, o próprio Jesus já disse, né? Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Então, é a busca por encontrar essa verdade que todos nós ansiamos. E pelo fato de muitas vezes ela não estar facilmente acessível, isso faz com que nós vivemos numa tremenda instabilidade. Então, a doutrina espírita ela nos arremete a refletir fortemente sobre o papel do conhecimento na nossa vida. E aí a gente deve se perguntar, né? Não basta apenas conhecer. Então, conhecer a verdade é a condição fundamental para que a gente se liberte. Muito bem, mas como conhecê-la? E a gente sabe que existem diversos caminhos e que nós compreendemos também dentro da doutrina espírita que o espírito ele alça o seu grande voo no sentido da evolução com duas asas. A asa do conhecimento, da sabedoria e a asa da moral. Então nós precisamos constituir nossas vidas, construir esse alicerce dentro de nós, baseado nessas duas grandes asas. É buscar o conhecimento, né, porque o conhecimento nos levará à verdade, e a verdade nos libertará, isso é fundamental. E depois desenvolver o nosso moral. Desenvolver o nosso moral é a nossa capacidade de amar. E para amar, eu preciso servir o outro. O verdadeiro sentido do amor está em você servir. Servir ao próximo. Então, meus irmãos, eu gostaria de trazer a guisa já de conclusões, né, em cima dessa nossa reflexão de hoje, que visa alicerçarmos uma base no entendimento do que o Espiritismo compreende acerca de diversos temas, e hoje em especial discutindo o tema da Páscoa, uma vez que estamos no domingo de Páscoa, mas também refletir sobre o que esses conhecimentos nos dizem. Então, quando eu passo a conhecer, a saber do significado da Páscoa, né, desde a sua estruturação histórica, antropológica, até chegar nos nossos dias e entender o que nós fazemos desse sentido, porque cada um vive a sua Páscoa. Cada um de nós, seja pelos costumes de família, de sempre
comprarmos o chocolate, lembrarmos do coelhinho, assim como fazemos também no Natal, né? Quantas vezes nós celebramos o Natal e esquecemos do aniversariante, né? Nos atemos tanto aos elementos superficiais ou secundários e o ponto principal nós esquecemos. Então o que nós precisamos refletir nessa data de hoje, mesmo já finalizando o domingo de Páscoa, é que o que eu tenho feito na minha vida acerca desses significados, desses conhecimentos. Com relação à Páscoa, é muito fácil a gente refletir, né? Que sentido de passagem tem a Páscoa hoje, mesmo tão deturpada pela humanidade, tem em minha vida? Em especial nesses momentos em que estamos vivendo uma crise mundial, né? Assolado por uma pandemia que é cruel e que é avassaladora e que está afetando todos nós, né? Se você ainda não foi tocado sensivelmente por esse contexto, achando que as coisas estão dentro da sua normalidade, significa que você não está permitindo que esse sentido essencial dos ensinamentos de Jesus chegou até você. E como eu disse na nossa última palestra, nós temos uma responsabilidade individual e coletiva nesse momento. A Terra atravessa um grande momento de transição. Isso já é dito, né, por todos os cantos e já há um bom tempo. Mas como é que eu estou me preparando para esse processo de transição? Porque a transição é do planeta. Mas essa transição precisa repercutir em mim individualmente, enquanto espírito imortal que sou. Como de fato vai repercutir também na coletividade. Eu tenho certeza, isso está muito claro, que após esse processo de crise, a humanidade não vai ser a mesma. As estruturas que sustentaram a humanidade, elas estão sendo abaladas fortemente. Não sei se essa crise vai ser suficiente para promover a transformação definitiva que nós precisamos nesse processo de transição. Eu acredito que não, mas sem dúvida nenhuma vai ser fundamental para que a gente consiga avançar nesse processo de transformação, né? E a Páscoa tem muito esse significado. Ela nos arremete muito a sentir, a perceber a presença de Jesus em nossas vidas. E o que significou essa passagem, esse momento de vivência, né, que Jesus teve com seus discípulos, para que eles, nesse momento, pudessem sentir não só a sua presença, mas que os seus ensinamentos repercutissem nas suas vidas, promovendo a transformação, como de fato ocorreu na vida de muitos deles. Todos foram transformados pela presença do Cristo. E nós estamos nos deixando ser transformados? Que sentido nós estamos dando à nossa vida com relação à presença de Jesus nela? E nesse sentido a doutrina espírita ela é muito feliz, e porque ela vai nos mostrar Jesus não como aquele que se sacrificou pela humanidade, como Jesus crucificado, não, mas como um espírito de luz que hoje é responsável pela administração do planeta. Então ele é quem rege as nossas vidas. Então ele é o grande administrador do nosso orbe. Então de que forma nós estamos nos relacionando com Jesus? De que forma o seu evangelho fala em minha vida? Fala na sua vida? De que forma você tem se permitido que esses ensinamentos possam verdadeiramente lhe trazer um conhecimento que te liberte, um conhecimento pautado numa verdade que faz com que a gente cresça e verdadeiramente a gente se liberte? É essa libertação que todos nós estamos buscando, porque se olharmos o que nos atinge, o que nos deixa desequilibrados, desarmonizados e em crise, como a gente está vendo atualmente, é exatamente porque nós estamos todos estamos prisioneiros das ilusões que o materialismo criou em nossas vidas. Observe, todos indistintamente estamos presos, aprisionados nesse processo ilusório que o materialismo criou nas nossas vidas, trazendo instabilidade, medo, e é o que a gente está vivendo. Então esse momento de crise serve para trazer à tona todas essas estruturas que estão no nosso inconsciente, que saibamos trabalhar cada uma delas, trabalhar cuidadosamente isso que se mostra para nós, né? Entendendo claramente que nessas estruturas está o autoconhecimento,
conforme nos diz a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. É o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida. Não podemos mais retardar e nem ver o autoconhecimento como algo subjetivo. Não, na verdade é muito concreto. Nós é que ainda não compreendemos o que é verdadeiramente autoconhecer-se. Então, são essas reflexões que eu gostaria de passar para vocês, que estamos fazendo juntos, né? Afinal de contas, estamos todos nesse processo aí de crise, de reflexões profundas. Mas a gente jamais, e é a minha mensagem final nesta noite, né, jamais esqueçamos que nós somos espíritos imortais. Só fomos criados por Deus numa condição ainda muito ignorante, muito simples, mas o quanto nós já caminhamos, o quanto nós já conquistamos, mas temos muito, muito ainda a conquistar, porque a nossa condição essencial é de ser espírito puro, você querendo ou não. Você seguindo por um caminho mais reto ou um caminho tortuoso, todos nós chegaremos à condição, né, de espírito puro. Então, e aí eu fecho as nossas reflexões com um poema que eu sempre gosto de citar e recitar nas minhas palestras, ou nas oportunidades que a gente tem de fala no Centro Espírita Nosso Lar e em outros lugares, que nos remete muito a esse sentido. Que é uma mensagem muito bonita, que fala da nossa jornada, da nossa peregrinação pela vida, ou pelas vidas, intitulada A Jornada. Diz assim: fui átomo vibrando na imensidão do espaço, devorando amplidões em longa ansiosa espera, partícula pousei, encarcerado eu era em infusórios do mar e montões de sargaço. Por século fui planta em movimento escasso, sofri o inverno rude, amei na primavera, depois fui animal, e no instinto da fera achei inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos, mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar, para então compreender-se que hoje, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leva a transpor o clarão das estrelas. Todos nós, meus irmãos, estamos fadados a transpor o clarão das estrelas, nos entregar verdadeiramente a Deus, e integrado nele, a gente conseguir a felicidade, que ainda não é desse mundo. Muita paz, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que essas reflexões possam nos ajudar a enfrentar esses momentos difíceis. Convido a todos então para o nosso momento de prece, que você possa nesse momento, após essas reflexões, aquietar-se, asserenar sua mente e se permitir entrar em contato mais íntimo com o Criador. E nós vamos usar a intercessão de Jesus, porque Ele garantiu sua presença toda vez que 2 ou mais se reunissem em teu nome. Então, nós aqui pelas redes, pelas vias virtuais, estamos todos reunidos. E eu tenho certeza que a presença de Jesus se faz em cada coração nesse momento. Então nos dirigimos a Ele em prece. Senhor, Mestre, amigo, irmão maior, nosso modelo e guia, a Ti agradecemos, Senhor, imensamente pela Tua presença, pelo Teu amor dedicado a todos nós, pelo Teu Evangelho, que é o nosso roteiro seguro. Agradecemos imensamente a espiritualidade amiga que tanto nos auxilia, que nos inspira, que nos coordena, que nos protege. A nossa gratidão a todos vocês, Senhor. Intermediando junto a Deus, nosso Pai, leve, Senhor, a nossa gratidão a Deus pelo dom da vida, por tudo que somos, tudo que temos e tudo que vivemos, pela oportunidade de aprendizado de cada dia oferecida por Ele. É baseado nesse amor sublime, Senhor, que pedimos que fortaleça a nossa fé, amplie, Senhor, a nossa capacidade de amar e fortaleça a nossa vontade, para que não nos deixemos mais nos enganar pelas ilusões, mas acima de tudo firmemos os nossos passos a cada dia, ampliando a nossa capacidade de amar, ampliando nossos conhecimentos, para quem sabe nos libertar e assim estar mais próximos de Ti, Senhor. Agradecidos, rogamos Tuas bênçãos para todos os nossos familiares, amigos, para todos aqueles que sofrem, que ainda não conseguem vislumbrar o lampejo da Tua luz, Senhor. Abençoai a todos, abençoai toda a humanidade,
abençoe a todos nós e uma boa noite, uma boa semana a todos.